Sabe que esse tema de falar sobre limites na educação dos filhos, parece que ele é atemporal e acho que ultimamente ele tem aparecido muito. A gente tem sido com frequência perguntadas, né? Assim, muitos pais querem saber, porque acho que todo mundo entende da importância dessas referências, mas talvez a gente não esteja sabendo muito bem como colocar no mundo em que hoje se prega muito o desenvolvimento da autonomia, o respeito à identidade, à personalidade. Como é que a gente concilia? Eu deixo meu filho escolher, eu deixo ele experimentar para ele poder se desenvolver, mas ao mesmo tempo eu vou colocar limites e eu percebo também que às vezes esses próprios limites também não são bem compreendidos, né? A gente tem uma visão deles de uma visão meio distorcida, então acho que é um tema importante para a gente trocar aqui. O que vocês acham? Nós três somos mães, né? Então acho que a gente passou por isso na nossa vida. Conseguir estabelecer limites com os nossos filhos. Uma coisa que eu aprendi, assim, a gente pensar, então, existem coisas que são inegociáveis, que são importantes. Então, você falou de autonomia, a gente dá limites e ensina autonomia. Então, por exemplo, o filho vai escolher lá, filha, qual roupa que você quer pôr hoje, né? É a gente deixar ela escolher, mas tem coisas, eu não quero tomar banho uma semana. Não tem como, né? A gente sabe que E mesmo dentro desse exemplo, desculpa te cortar, mas dentro desse exemplo que você trouxe das roupas, o limite entra, por exemplo, quando você fala assim, não tem um armário todo para você escolher. Porque a situação agora é aniversário. Aniversário é esse trecho do armário que você pode escolher. Então, isso não é viver? A gente tem liberdade para pegar o carro e sair e andar por onde quiser? Tem. Mas sempre dentro de um limite. Eu não posso ir na outra rua porque é contramão. Eu não posso atravessar um semáforo vermelho porque existe um limite que é a luz vermelha que me para. Então, a gente às vezes perde essa referência. A gente acha que desenvolver a autonomia é deixar fazer o que quer na hora que quer, do jeito que quer. E aí não cabe o limite. E a gente acha que se tiver pondo limite, você está cerceando, você está coagindo. Punindo, né? Está respeitando. Não respeitando. Punindo, não deixando ter escolha, não deixando ter liberdade. E os pais ficam nessa, onde eu vou permitir e onde eu não vou permitir. E você fala uma coisa bem legal sempre no grupo de pais, que eu acho assim, tem regrinhas que são negociáveis e tem regrinhas que não tem. Tem aquilo que faz parte da casa e aquilo a gente vai seguir, porque aquilo é para a harmonia de todos, aquilo que vai fazer com que a gente viva conduzindo dentro do que a gente entende que é o correto. E tem coisas que a gente até pode ter uma certa negociação de horário, mas assim, posso mudar o horário do banho? Posso, mas posso ficar sem tomar banho? Não. E aí é que às vezes os pais não conseguem entender aonde vai o limite, né? Isso que você traz da casa, que a gente pode falar que, por exemplo, são valores da família, é um assunto importantíssimo para a gente trabalhar junto com limites. Porque é muito comum, por exemplo, na adolescência, um questionamento desses valores. Sim. Ah, mas a minha mãe deixa, a mãe do meu amigo deixa ficar fora de casa na balada até tal hora. A mãe do meu amigo deixa ele se relacionar da forma X ou da forma Y. E é um risco para a gente, nessa hora, você achar que tem o jeito certo de fazer. E você abrir mão do seu valor para querer preencher um padrão que está dominando. Sim. Então isso é muito perigoso. Eu olho, vejo a sociedade, fulano está fazendo, eu acho que eu estou errada. E aí a gente cai na armadilha de achar que tem o jeito certo e o meu deve ser o errado. E não tem. Existe identidade familiar e nós precisamos respeitar. Aqui dentro, esse aqui é um universo sagrado. E a gente precisa cultivar tradições, senão a gente joga fora a nossa raiz, o nosso passado. Então, há coisas que precisam ser alimentadas. E não importa que ninguém esteja fazendo. A gente precisa ter essa liberdade, né, esse direito de falar, mas aqui em casa é assim que a gente faz. A gente almoça juntos, sem celular. É um valor. Será que a gente tem consciência dos valores familiares para saber fazer essa ponte com o que eu vou limitar ou não? Às vezes a gente não sabe. E quando o adolescente traz isso para casa, né? Eu tô na fase de filho adolescente, é mesmo parece que nesse sentido de te questionar. Mas
Tá todos os pais deixando e você não vai deixar? E aí vem automático a reflexão. E você tem que ser forte de buscar o valor interno e falar, aqui não acontece por causa disso. Tem que ter tempo, tem que ter paciência, tem que se dispor a explicar o seu limite. Não só simplesmente falar, não, eu vou te explicar o porquê que aqui funciona desse jeito. E aí, tendo entendimento, fica mais fácil. Por isso que a boa comunicação é tão importante, né? Sim. Então, quando a gente fala de autonomia que vai ser aprendida, construída, é ensinar a pensar. Então, por causa disso. Mas se a gente não tem uma boa comunicação, né? É aquele, vai ser assim, acabou. Aí fica muito mais difícil. Por isso que você falou, por entendeu, fica mais fácil. E com o jovem também eu vejo que às vezes funciona você deixar ele experimentar. Então eu já deixei assim, de uma sexta para um sábado, experimenta, fica até tarde no celular e você vai ver o seu dia de amanhã. E aí no sábado, tô assim, nossa, mas eu tô muito cansado, eu tô muito desconectado, Por quê? É reflexo do que você experimentou e você mesmo tá vendo que não é bom. Então como você vai fazer isso a semana inteira, tendo aula, tendo que acordar cedo, às vezes vale a pena você deixar experimentar num dia que não vai causar tanto transtorno para ver na prática que aquilo não... Fazendo um resumo aqui com o que vocês estão trazendo, então, limite não é punição, limite não é coerção, limite não é algo que você impõe, é assim, pronto, acabou, e às vezes é algo que nem tem justificativo, ou é algo que é sem bom senso, não. O limite é uma referência que você cria com base em toda uma estrutura que dá sentido para o limite. Eu posso precisar colocar uma hora certa para o banho, por exemplo, na minha casa, porque é a hora que eu vou estar em casa, porque o meu marido viaja a semana inteira e eu saio para trabalhar. Então, tem horas que esse banho vai precisar acontecer, sim, naquele momento. Mas não é porque eu sou um capricho, tem um capricho meu. Aí eu explico para ele o porquê que esse limite foi estabelecido, por que existe uma referência ali colocada. Ela está relacionada com todo um contexto familiar, com toda uma história que justifica. Então, quando a gente conta o ambiente inteiro, quando a gente conta a história inteira, eles vão aprendendo que aquilo não é simplesmente uma forma de você impor ou controlar a vida deles. É algo que dá sentido para que seja o reloginho funcione como um todo, né? Se eu tirar essa peça daqui, essa aqui já vai parar de funcionar. Então, é dar sentido para o limite. O limite não deve ser uma coisa coagida. Ele deve ser uma referência que dá sentido para toda uma dinâmica familiar. Isso é feito por meio da comunicação. E a gente precisa ter flexibilidade. Tem horas que eu não vou poder abrir nenhum tipo de exceção, aquilo vai precisar acontecer daquele jeito, e a gente explica o porquê. Mas tem horas que eu posso dar um pouco da autonomia, não vai ter grandes riscos e ele vai ter a chance de chegar nesse critério que eu estabeleci, da mesma forma que eu tive, experimentando-os pelos próprios passos. Então, veja que é uma coisa natural. A gente fala de impor limites, parece que você vai falar não, a criança vai brigar, negar tudo, vai negar tudo, vai coagir, vai cercear. Não. É simplesmente uma questão de ordem. É pôr a ordem, as coisas precisam ter referência. Eu não posso pegar meu carro e eu vou sair dirigindo ele do jeito que eu quiser, sem respeitar referências. Eu tenho o lugar certo de andar, de estacionar, de parar, de não andar. Eu preciso de referência, isso é pôr ordem na vida. E os limites, eles vêm para pôr ordem na vida. Se a criança entende que aquilo vem para organizar, é diferente, porque senão a visão que tem é como se eu estivesse sendo punido, né? Um vigilante ali na minha vida. Eles são necessários, né? Gera segurança na criança, os limites. E a gente tirar essa, quando fala limites, parece que tem um peso negativo, né? É. Você falou, o limite vem para organizar, né? Eles são necessários. Tudo no mundo tem limites, por que nós não vamos ter? Isso mesmo. Então, vamos olhar para os limites com uma lente um pouco mais amigável. Sim, lembrar que vem para organizar. Vem para organizar. São só referências. Não precisam ser impostos. Podem ser negociados e experimentados. É isso.